Olá, seja muito bem-vindo à segunda parte do nosso estudo de 2 Coríntios 12. Hoje nós vamos ler dos versos 7 até o 10. Eu continuo lendo na versão Revista Almeida Atualizada e você pode acompanhar na sua casa na versão que você tiver. E o texto diz assim, né? O título do texto é O Espinho na Carne. Versículo 7. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É um texto bem forte, não é? Paulo continua sua narrativa para a igreja de Corinto. Esses versículos, né, do 7 ao 10, é meio que uma explicação, não é? Afinal de contas, Paulo antes diz sobre a maravilhosa, né, revelação que ele teve, apesar dele ter tido essa experiência incrível que a gente já leu na primeira parte do estudo, né, do verso 1 até o verso 6, onde ele de fato vive aquela experiência linda de subir ao terceiro céu, de encontrar Jesus Cristo e de ouvir, né, coisas que não eram dignas do homem proferir. Nessa outra parte, né, do versículo 7 até o versículo 10, Paulo fala sobre o espinho na carne, não é? E, bom, se a gente parar para analisar, o ministério de Paulo já era um ministério onde Deus disse para ele desde o início, né, que ele iria sofrer. Se você for lá em Atos 9:16, no momento em que Deus pede para que Ananias vá até onde Saulo está, não é, para curá-lo da cegueira que ele ficou, né, após o encontro com Jesus Cristo, ele fala, não é, sobre que o chamado de Paulo já teria sofrimento, né? Afinal de contas, valeria a pena sofrer pelo nome de Jesus. Então, Paulo já sabia que o seu ministério envolveria sofrimento, não é? E eu acredito que Deus amou tanto Paulo que ele permitiu esse espinho na carne. Afinal de contas, isso traria Paulo para o eixo, não deixaria que o coração dele se enchesse de soberba. Ele diz isso logo no início do versículo 7, né? E para quem não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então, eu acredito que não foi uma obra de Satanás, foi uma obra mesmo do próprio Deus que colocou esse espinho para que Paulo pudesse sempre se lembrar de que não era ele, né? De que ele não era especial, de que não era nada sobre ele, mas sim sobre o próprio Deus, né? A própria mensagem de Jesus Cristo. E esse espinho era uma espécie de alerta, né? Ele também não é específico sobre que tipo de espinho na carne é esse, né? Paulo, ele não fala muito, ele não dá muitos detalhes. Talvez porque, de repente, se ele falasse, o pessoal ali saberia. Bom, não se sabe, mas ele não é muito específico, né? E também há várias teorias do que pode ter sido esse espinho, né? Pode ser aqui, alguns estudiosos defendem que pode ter sido uma doença, né? Que pode ter causado muita dor a Paulo. Outros defendem que era um problema nos olhos, proveniente de uma malária que ele teve enquanto fazia uma viagem missionária na Galácia. Não se sabe também. Outros defendem até que o problema de visão dele pode também ter sido daquela primeira experiência que ele teve no encontro com Jesus Cristo, no caminho ali de Damasco, onde ele cai do cavalo e fica cego. Tem algumas pessoas que defendem também que esse pode ter sido o espinho na carne. Outros, a rejeição dos judeus, não é? Paulo tinha muito amor ao seu povo e pregava também para eles, apesar de ter sido chamado
para falar aos gentios, mas ele foi bem rejeitado pelos judeus, então muitas pessoas acreditam que também pode ter sido esse espinho na carne. Outros, aflição mental, ele poderia ter epilepsia, ou enfim, sofrer de alguma coisa que mexesse, que abalasse bem a sua mente. Mas não se sabe, não se tem detalhes na Bíblia, nem o próprio Paulo diz em detalhes o que é realmente esse espinho. A gente sabe que Paulo sofria, não é? Esse espinho na carne, que era bem doloroso para ele, era uma coisa realmente que mexia, né, com Paulo. E era uma coisa que o lembrava, né? Paulo era conhecido por ter sido um homem que lutou muito contra a igreja, ele era um homem que ele mesmo diz que ele era mais sábio que todos os outros, ele era um estudioso, vem dele a ideia de perseguir, né, os cristãos e ele se coloca como uma pessoa que persegue, então ele era um homem violento, ele era muito sábio, ele tinha um jeito de falar um tanto quanto impetuoso, então a gente pode, né, pensar que esse espinho na carne foi dado justamente para que essa natureza de Paulo ficasse bem controlada, né, ficasse bem tranquila, né, mediante a tudo que ele ia vivenciar, não é? Não era causado por uma ação satânica, mas eu acredito que foi algo que foi dado a Paulo para encorajá-lo também. Afinal de contas, ele ia passar por grandes desafios, ele iria enfrentar muitas coisas, não é? Nessa viagem, todas essas viagens missionárias no seu ministério. Então, eu acredito que essa ida ao terceiro céu foi como um presente mesmo para Paulo, né? Foi uma coisa bonita que Deus deixou ele viver, não é? Essa experiência de ir ao terceiro céu, de encontrar Cristo glorificado. Porém, esse espinho na carne se fazia necessário para Paulo lembrar quem ele era, para que ele foi chamado, não é? E saber que era uma coisa que ele precisava lidar, não é? Então era uma opressão constante na vida de Paulo, não é? Ele cita também como mensageiro de Satanás, e é bem interessante, não é, tudo isso. Outra coisa que a gente pode se atentar é que levou um tempinho, né, para Paulo entender essa questão do espinho na carne, não é? Lá no versículo 8 ele diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, era uma coisa complicada para Paulo, né? Ele não entendeu de primeira que aquele espinho na carne era para realmente controlar, não é? O ser humano que ele era, e para que a graça de Deus, a gente vê no versículo 9, né? Superabundasse, né, nele. Então, ele não entendia muito isso, porque era intenso, provavelmente era muito incômodo, não é? E é um comportamento até muito natural nosso como ser humano, quando a gente passa por alguma situação que não nos agrada, que nos tira um pouco do eixo, a gente tem a comum forma de orar pedindo para que Deus nos livre de sofrimentos e tudo mais. E às vezes aquilo é necessário para moldar, né, forjar o nosso caráter. Então, Paulo não tinha esse entendimento, né? Ele demorou um pouquinho para entender e ele teve um comportamento natural que qualquer ser humano teria, né? O pedido para Deus livrá-lo, né? Para Deus tirar essa aflição dele. Mas, ao invés disso, a resposta de Deus é que a graça dele bastava e o poder dele também se aperfeiçoaria na fraqueza de Paulo, né? E é muito bonita essa resposta de Deus, né? Não é uma resposta negativa dele, não significa que você não teve fé, não significa que você não foi insistente, que você não orou com fervor, que, enfim, a sua fé foi incapaz de mover aquela situação, mas significa que Deus é soberano, ele sabe
melhor do que qualquer outra pessoa, o que é melhor para a gente. Então, às vezes, nós oramos para Deus no intuito de que Ele nos livre de alguma situação, e essa situação justamente é para nos fazer, não é, crescer, para nos fazer entender que a graça de Deus é suficiente para nós. Eu também acho que Paulo não compartilhou isso para as pessoas, afinal de contas, era algo muito pessoal dele também, né? Assim como a visão, ele já tinha mencionado sobre a visão, a ida ao terceiro céu. Então, eu acredito que era algo muito pessoal dele, era algo que realmente afligia muito Paulo, era algo realmente eficaz na vida dele. Eu não sei se ele não falou, talvez, para que as pessoas não criassem uma identificação, enfim, nós não sabemos a razão específica, mas apesar disso, Paulo demonstra, né, depois desse primeiro momento, que ele entendia que a graça de Deus não é suficiente para ele. Não é, esse poder extraordinário do Espírito Santo que ele nos concede, né? Porque nós, por nós mesmos, seremos seres humanos maus. Mas quando a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então nós passamos a fazer coisas que não é comum da nossa natureza humana. Afinal de contas, superando em nós a graça, o poder do Espírito Santo, que é capaz de transformar a nossa mente, o nosso comportamento. Então, esse é o mais bonito de tudo, não é? Esse espinho servia para que a graça de Deus, o poder soberano do Espírito Santo agisse, né? O extraordinário agisse na vida de Paulo, não é? De fazê-lo paciente, de fazê-lo perseverante, de fazê-lo grato em meio a situações tão complicadas, não é? Apesar ali, ele tinha o seu espinho na carne e ele também tinha toda a vivência do seu ministério, não é? Os desafios das viagens, os desafios de pregar para pessoas que muitas vezes não queriam e que, enfim, prendiam e açoitavam e, enfim, humilhavam o apóstolo Paulo. Então, apenas com o ser humano dele bem fraco, esse poder extraordinário do Espírito Santo poderia superabundar nele, a fim de tornar ele uma pessoa perseverante, grata e mudar completamente o comportamento do apóstolo Paulo, de um homem que era sanguinário, de um homem que era violento, se transformar numa pessoa grata, numa pessoa paciente, numa pessoa perseverante e, além disso, feliz, não é? De passar por tudo isso, de passar por tantas situações complicadas. Isso trazia alegria para Paulo, não trazia murmuração, não trazia tristeza, muito pelo contrário, ele se sentia grato e feliz de estar passando por aqueles problemas, não é? Porque isso significava que o poder de Deus estava superabundando a vida dele. Ele teve uma mudança completa de comportamento, né? E a gente aprende, né, sobre realmente isso, ser grato, entendermos, né, que a nossa dependência vem de Deus, de que é Ele que nos faz fortes, de que a gente precisa recorrer a Ele nessa dependência mesmo, dependência é a palavra. Então, quando a gente é fraco em nós mesmos e no nosso ser humano, né, nas nossas vontades, a gente entende que o poder de Deus se aperfeiçoa. E o apóstolo Paulo entende assim. Bem, e no versículo 9, que a gente já leu, e 10, né, o apóstolo Paulo, enfim, entende, né, a razão do seu espinho na carne, né? O próprio versículo 9 diz, né, que então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, no amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte, né? E Paulo entende que aquele espinho na carne era um instrumento, né, para manter ele certo de quem ele era em Deus e para mantê-lo humilde,
Porque se Paulo se deixasse ficar soberbo por todas essas experiências que ele tinha, inclusive por essa experiência que ele teve, que foi grandiosa, né, de subir ao terceiro céu, o coração dele se encheria de vaidade, de soberba, e com isso ele não poderia mais ser usado por Deus, ele não poderia mais ser usado para esse propósito. Afinal de contas, o nosso coração é mau, né? A gente tende a fazer as coisas ruins. E Deus não gosta de soberba, Deus não gosta de pessoas que não são, que não digo nem que não são humildes, mas que realmente não têm humildade. Então, Paulo não poderia ser usado se o coração dele se enchesse disso. Então, ele entende que aquilo era para manter ele humilde e para ele ser um instrumento de Deus em todas as suas viagens missionárias durante todo o seu ministério, né? E ele entende também que o que ele precisava era do poder de Cristo, né? E esse poder é incrível porque ele pega pessoas comuns, não é? Que são fracas, frágeis, e faz com que elas se tornem instrumentos da obra de Deus, não é? Para partilhar a mensagem do Evangelho. Paulo entende que isso é o mais especial de tudo, é essa transformação que só é capaz através do Espírito Santo, da completa mudança de mente, da completa mudança de comportamento, não é? E ele entende que ele só precisava daquele poder, ele não precisava de mais nada, né? Do ser humano que ele era, do conhecimento que ele tinha, das pessoas que ele conhecia. Não, ele não precisava de mais nada, ele precisava apenas do poder de Cristo, para que na fraqueza dele aquele poder fosse aperfeiçoado, não é? E transformasse a vida dele, para que ele transformasse, não é? E é necessário, né, mais poder espiritual para ser um crente contente do que para fazer sinais e maravilhas, não é? A gente vê hoje muitas pessoas fazendo muitos sinais, muitas maravilhas, muitas coisas grandiosas, contando muitas experiências que têm, mas isso não é o fundamental. E o poder, né? É necessário de mais poder espiritual para você se sentir contente, feliz e alegre, como Paulo se sentiu em meio a tantas situações adversas, não é? No meio da fraqueza, do que fazendo sinais e maravilhas. Isso não, de novo, né? Paulo deixa aqui evidente que isso não é o mais importante. E o poder que a gente precisa é realmente aperfeiçoado na nossa fraqueza. Não é, não precisa, a gente não precisa fazer muitos sinais e maravilhas e mostrar que somos os super crentes, nada disso. Mas a gente precisa entender que o poder, ele se aperfeiçoa nisso, na nossa fraqueza enquanto ser humano, na nossa incapacidade enquanto ser humano, né? E o que prepara Paulo não é a experiência dele de subida ao terceiro céu. É o mais interessante que a gente tem que se atentar também. Ele viveu esse momento glorioso, ele viveu esse momento lindo, mas não foi isso que preparou ele, né, para todas as experiências que ele ia viver, né? O que prepara Paulo é o espinho na carne, não é? Não é a subida para o terceiro céu. É esse espinho que faz ele se transformar numa pessoa humilde, que faz ele realmente ter total mudança do seu comportamento. Esse espinho era muito eficaz, né, para ele, e isso é muito interessante. O reverendo Augusto Nicodemos, inclusive, tem uma frase, né, que eu escrevi, que achei muito importante. Dor e sofrimento aperfeiçoam muito mais um pregador do que visões, revelações e experiências sobrenaturais, né? Se a gente parar para pensar nisso, se a gente entender isso, a gente consegue perceber até que a gente ora muito errado, não é? E a gente precisa entender que o sofrimento, que as dores e que o espinho na carne é isso que produz em nós a essência de dependência. É isso que faz com que a gente cresça, mais do que ter revelações, mais do que ter experiências sobrenaturais. Não é isso que de fato tem importância. A importância, né, aqui, o que aperfeiçoa de verdade o cristão são os sofrimentos
né, que ele passa, são as coisas que ele tem que enfrentar, o espinho na carne. Então é isso que a gente tem que se atentar. Se alguma situação que a gente passa, se alguma coisa realmente que para nós pode ser uma situação triste, incômoda, e a gente pede para Deus nos livrar, a gente deveria pensar se aquela situação não é para forjar o nosso caráter, não é para mudar quem nós somos, não é para fazer com que a gente seja mais grato, perseverante, humilde e saber que a nossa dependência está em Deus, saber que é Ele quem cuida de nós, a graça dele nos basta e que é nesse momento de fraqueza que o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, não é? Então, fica aí mais uma lição que o apóstolo Paulo nos dá, não é? Como liderança, como igreja, que nós devemos nos atentar não para experiências miraculosas, mas sim para aquilo que nos traz de volta para o eixo, para a dependência de Deus. Que você possa ser ricamente abençoado por essa palavra, por mais esse exemplo do apóstolo Paulo, que fale ao seu coração, que você ore a Deus para que aquela situação que está te incomodando, que realmente aflige o seu coração, que ela de fato seja alguma coisa para te fazer chegar mais perto de Deus, que ela seja uma situação que te faça ter mais dependência dele, porque é na sua fraqueza que o poder de Deus vai se manifestar, vai se aperfeiçoar, vai fazer com que você se torne um cristão que realmente agrada ao Pai e muito melhor. Então, que Deus abençoe você e até o próximo estudo.